que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje? Um tecido medindo 35 por 45. Outro tecido com a estampa à sua escolha, medindo 45 por 20. E outro 45 por 15. E mais um tecido medindo 20 por 15. E um pedacinho eu resolvi utilizar da mesma cor que essa para fazer um charme, né? De 5 pelos 15, tá? O meu sobrou um pouquinho, mas eu não quis. Depois a gente corta esse pedacinho na hora que fizer o trabalho. Manta acrílica medindo o tamanho do nosso tecido de fundo. E hoje nós vamos aprender a unir também a manta acrílica. Vou deixar na descrição do vídeo todos os tamanhos dos tecidos. Nós vamos hoje primeiro unir a nossa manta acrílica. Para desmistificar alguns vídeos que estão na internet, eles não são errados não. O vídeo do canudinho, vou até deixar aqui no mais escuro para vocês verem. O vídeo do canudinho é muito bom, mas na minha cidade tá proibido usar canudo, gente. Eu não encontro canudo para comprar. Onde eu achei esse canudinho? Num suquinho de manga, ó, tem até a cor laranjinha aqui que eu lavei, mas não saiu. E aí você encaixa eles aqui e costura maravilhosamente bem, mas esta é a realidade para uma máquina industrial. Esse aqui é o meu calcador da minha máquina industrial. Então, se eu for costurar na doméstica, não dá para fazer isso. Ele não entra aqui na máquina doméstica. Isso aqui é muito largo, ele fica só aqui na pontinha e ele cai. Para nos auxiliar, o mesmo restante de canudinho, olha aqui, eu coloquei ele de lado. Eu não cortei todo o canudinho não, tá, gente? Olha, eu cortei só o pedaço aonde encaixa a parte da frente. Ele vai sempre empurrado pro fundo, então ele não vai sair e também não vai ficar andando de lado, tá bom? Para quem tiver dúvidas, ó, medi o tamanho do calcador, cortei um pouquinho a mais que o calcador. Gostei do canudinho de suco todinho. Aí vocês vejam o canudinho que vocês vão encontrar aí, porque ele depois de seco ele fica durinho. Aí eu vou medir aqui, no meu caso tá sobrando meio centímetro de cada lado. E chego aqui, ó, tá vendo? Eu corto só o tamanho de entrar o meu calcador. E aí já tá cortado, é só acertar. Não entrou de primeira? Vai lá e abre um tiquinho. Não é para ele entrar folgado aqui não, tá? É para ele entrar bem justinho mesmo. Olha aí, encaixado, bonitinho. Que tipo de costura eu vou fazer para unir a minha manta acrílica? E quando eu falo em manta acrílica, é manta acrílica. Eu não uso nem R1 e nem R2. Qual a diferença desta manta para R1 e para R2? A R1 tem cola de um lado, a R2 tem cola aqui e cola aqui. Essa aqui não tem cola em canto nenhum, é só a manta. E se eu quiser cola, eu venho aqui e passo fixador temporário de tecido e grudo ela no tecido. Eu, líder, acho mais fácil e mais barato. O que eu posso fazer para unir? Fazer uma costura reta, fazer uma costura zigue-zague, tanto faz. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Por quê? Porque isso aqui vai ficar no meio. Então, qualquer costura que eu fizer aqui e prender, não precisa fazer retrocesso, porque eu só emendo na hora que eu vou usar. Eu deixo ali guardado, num lugar certinho, bonitinho, todas as minhas mantas. As quadradas, as que estão em tira, as pequenininhas, ficam todas guardadas nos seus cantinhos. Quando eu vou precisar, eu vejo lá, ó, essa aqui tá mais ou menos o tamanho que eu quero, essa daqui complementa, pronto, eu emendo. E se for um trabalho grande, eu vou lá na manta grande e corto. Eu vou passar só uma costura reta, ponto 4, linha pra trás.
uma dica na nossa aula. Um resumão. Lídia, você falou que esta aula seria a aula de calcadores. Você está ensinando a fazer um jogo americano, querida. Justamente, neste jogo americano, se eu fosse fazer normalmente, eu não iria usar todos esses calcadores, não. Apesar que é uma coisa muito prática de ser trocada. Mas aí eu falei assim, por que não dar uma aula, ensinar a fazer um jogo americano muito bonito e aproveitar e usar todos os calcadores que nós aprendemos esta semana. Então, por isso eu resolvi fazer esse resumão e ainda dar um calcador extra, o calcador de quilt, porque aqui nós vamos usar tecido, manta, tecido. Então, nós vamos ter que fazer um quilt nessa história. Não vamos nos esquecer, para usar estes calcadores, nós precisamos do adaptador. Adaptador com haste curta para máquina doméstica, haste curta. O curto que se fala é aqui, nesta ponta aqui. O haste longa é um pouquinho maior, que encaixa na máquina industrial. Eu não tenho o da máquina industrial, eu só tenho o da máquina doméstica. Encaixamos ele, prendemos. Não confie só na sua mão para apertar, não. Aperte com a chave de fenda e colocamos o calcador. Esse aqui é o calcador que já vem na máquina. Hoje eu vou usar o de teflon, foi um dos que nós demos aula. Para que este calcador de teflon? Tecidos finos, vamos dizer assim, dançam aqui na máquina, dão mais trabalho, como cetim, seda, malha. Esse calcador é muito bom para essas coisas. Vendo na internet, gente, quando é uma professora brasileira que eu aprendo as coisas na internet, eu falo o nome da professora, falo o nome da pessoa e tudo mais. Agora, quando é do estrangeiro, americano até que eu posso tentar falar o nome, mas essa que é da Turquia, não sei pronunciar o nome não. Você quer deixar seus calcador como calcador de teflon? Use a nossa velha e amiga fita crepe aqui embaixo no calcador. Ele vai dar a aderência igual de teflon. Eu fiz ontem o teste, vou mostrar para vocês depois, numa fronha de cetim que eu estava fazendo e eu queria fazer o abanhado das fronhas todos bonitinhos. Eu falei assim, eu tenho um calcador. Uma ideia que ela deu. Gente, fica igualzinho, deslizou igualzinho. Então você não tem o calcador de teflon? Coloca a fita crepe embaixo no seu calcador, aonde passa o tecido, não é para passar aqui não. É só onde o tecido passa, tá vendo? No seu calcador de uso todo dia, aí sim você vai ter que fazer um desenho nele aqui. Mas faz o desenho com paciência na fita crepe, faz os buraquinhos aqui bonitinho, que você vai conseguir ter um calcador de teflon, sem ser teflon, um calcador de fita crepe. Vamos chamar de calcador crepe? Então nós vamos ter um calcador crepe, que aí a gente já pensa naqueles docinhos extras que nós gostamos. E nós vamos começar com a união de tecidos. Por quê? Nós temos um tecido aqui de 35. Eu falei num pano de 20 e outro de 15. Lídia, mas eu não tenho união de tecido. Eu quero fazer também. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar com 1 centímetro a mais aqui. Que aí, você vira ele aqui e costura e faz a emenda. Por causa das nossas aulas de calcadores, eu vou fazer a união de tecidos. Calcador de overlock. Nós temos um negocinho aqui no meio, onde ele usa o zigue-zague e calcador de união de tecidos. Ele é igual ao calcador de overlock. Vocês podem ver aqui, ó. É igual ao calcador de overlock, só que não tem aquela travinha no meio. É a mesma coisa. Eu até de vez em quando confundo os dois. Aí comecei a olhar para essa travinha no meio, sendo que um é paralelo e o outro é só na beirada do tecido. É muito rápido e muito prático de trocar esses calcadores, gente. Colocar os dois tecidos, zigue-zague grande, ponto pequeno.
Olha nosso bordado lindo aqui atrás. Sigam até o final. Olha nosso tecido unido aqui bonitinho, avesso e direito, como se fosse um bordado. O nosso tecido 15 por 20, com aquele outro pedacinho, avesso e avesso de tecido. E nós vamos costurar aqui os dois a um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no final. E a nossa costura bem retinha. Vamos virar esse trabalho para o direito. Marcar bem marcadinho. Quem quiser marcar no direito, marca. Quem quiser marcar aqui no avesso, marca. Vamos virar uma. Na segunda vez, eu vou colocar essa dobrinha aqui bem em cima da costura. Ela vai ficar todo o tempo bem em cima da costura, no lado de trás ter um acabamento ótimo. Aí, vou trocar pro meu calcador preferido. Esse aqui pra costurar na pontinha, gente. Não achei calcador melhor. Como eu quero uma costura bem na pontinha, eu vou alinhar aqui com a minha agulha. Venho aqui. Ele vai segurar tudo, tanto o meu trabalho. Olha, meu trabalho vai ter que vir em cima desta costura. Eu vou colocar ele bem em cima da costura, vou fazer o teste e vocês vão ver como o presponto vai ficar muito legal nesse debrum. O serviço aqui bem na pontinha, do lado do avesso, bem na pontinha também. Por isso que eu gostei desse bonitinho. Ele nos auxilia muito nessas horas de costuras finas nas pontas. Isto aqui, nós estamos fazendo um jogo americano. Sendo que nosso jogo americano, desta vez, terá um lugar para guardar talheres, para você colocar o jogo americano já com os talheres das pessoas. Olha que chique! Então, o que eu tô fazendo aqui? Virando aqui em torno de 1 centímetro. Marquem bem marcadinho. De preferência, passem a ferro. Ele todo virado, ó, a 1 centímetro, tanto aqui como nas laterais. Vou aqui no nosso tecido emendado e vou ver qual lado que eu quero os talheres. Eu prefiro os talheres do lado direito. Eu vou dividir a metade desse aqui. Ele aqui está com 19 centímetros. 19 dividido por 2 dá 9,5, né? Então, no 9,5 dele, que é aqui, eu vou colocar entre um e outro. 9,5 aqui, vou chegar aqui, vou. E aí, nossos amigos alfinetes entram em ação. É aqui que eu quero o lugar de guardar os talheres. Se você quiser prender mais vezes, prenda no entorno dele todinho. Aqui, na quina, na quina aqui, eu vou fazer isso, vou dobrar ele assim, aí vou virar aqui e vou virar aqui. Lídia, você tá fazendo um canto mitrado no avesso? Estou, porque eu não vou dar uma costura só aqui, eu vou dar 2 costuras e eu quero que fique bem escondidinho para na hora que se lavar, não se desfie tecido por dentro e aqui não fique um acabamento grosseiro. Novamente, nossos amigos alfinetes, não tirando o nosso trabalho do local. Vou fazer de novo o cantinho mitrado do avesso para vocês verem. Vou fazer agora aqui, ó. Eu já virei assim e assim e marquei, correto? Então, ele tem uma quininha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou virar ele assim, virar aqui e virar aqui. Bonitinho. E aí, ele não fica grosseiro.
você marcar bem com o dedinho, ele fica bonitinho na hora de costurar neste tecido que é de algodão. Bora pra máquina. Está pronto o nosso bolsinho para colocar os talheres. Feito o nosso pano principal, eu vou juntar ele agora com o nosso pano de fundo e a nossa manta. Lídia, você não cortou a manta, um dedo maior para fazer o quilt. Não, eu não cortei. Isso aqui não é um tecido grande, não é uma coisa enorme que eu vou fazer um quilt. É um tecido pequeno, então eu posso fazer assim, prendendo muito bem com os nossos alfinetes de segurança. Sendo que aqui no nosso bolsinho não vou fazer quilt. Se eu fizer quilt aqui, perdi o bolsinho. Então, o quilt será ao entorno do bolsinho, aqui e aqui na parte de baixo. A nossa emenda eu coloquei desse lado, mas o nosso bolsinho não vai ter quilt, vai ser desse lado. Por isso eu tô colocando a emenda do lado de lá. Porque aí, quando eu fizer o quilt aqui, se tiver alguma coisa a mais aqui na emenda, não vai aparecer. Se eu colocar ela aqui, vai ficar diferente, tá? Então, a minha emenda ficou ao lado contrário de onde vão os nossos talheres. Unindo ponta com ponta, alfinete de segurança, prendi meu... Eu vou fazer isso numa ponta, na outra, na outra, na outra, depois vou fazer nos meios. Tecido todo preso, tá? Eu resolvi não prender aqui nessas abas, mas prender aqui no meio, na divisão entre um tecido e outro, tá? E vocês vão ver, ó. Não solta, não se mexe. No caso do calcador de quilt, eu tenho que soltar o adaptador. Ele é encaixado na máquina. Esta pecinha aqui, ó, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui? Ela tem uma molinha que sobe e desce. Ela vai subir e descer conforme a nossa agulha. Abaixe sua agulha, encaixe o seu calcador. Tá vendo? A pecinha vem aqui em cima da agulha. Não prenda muito, chave de fenda, mas eu não apertei muito. Lembrando que o lugar aqui é de plástico. O que que eu tenho que fazer? Abaixar as serrinhas, os pezinhos aqui da máquina, a serrinha. A minha máquina, eu venho aqui embaixo nela e abaixo totalmente. Eu vou trabalhar primeiro no verde, por quê? Porque o verde eu quero trabalhar com a régua. Lídia, até calcador de régua nós vamos usar hoje? Sim, queridos, mas sabe aquelas réguas dos nossos filhos? Por que que eu vou usar ele, tá? E não precisem comprar aquelas réguas caras, tá? É uma régua transparente, normal. Esse calcador que vem no kit é o de trabalhar com régua, porque ele aqui é mais gordinho. Então, ó, ele vai encostar na régua direitinho na hora que abaixar. Tá vendo, ó? A agulha abaixa, ele abaixa junto, ó. E ele vai encostar na régua direitinho. Então, eu vou chegar aqui bem na pontinha, que é da onde eu quero que saia o primeiro risco. Linha de Siemens, eu não sou professora de quilt, tá, gente?
Eu brinco com o quilt. O quilt para mim é uma brincadeira. Não sou professora, não sou especializada. Descobri que o quilt é um movimento. E como eu não gosto de ficar parada, eu sou a mulher dos movimentos. Então, eu brinco. Eu não sei o nome das técnicas, o nome dos desenhos. Malemar, eu sei o nome do desenho das plumas. Então, ó, puxei as 2 linhas para cima. Vou dar 2 pontinhos no mesmo lugar. Isso quer dizer que eu travei essa linha. Seguindo, ó, coloquei minha régua no lugar, segurei ela, tá liberado lá embaixo, então a máquina não vai andar com tecido. Quem vai andar com tecido é a Lídia. Puxei, esse serviço aqui já tá. Olha, nosso primeiro risco, que legal! E aí, o que eu vou fazer? Agora, eu já tenho um risco reto, correto? Então, é só eu vir com a régua aqui e seguir esse risco reto. Comecei a admirar as professoras que dão aula e gravam. Gente, isso é difícil. Neste mundo nada se cria, tudo se copia. Peguei uma caixa, recortei o tamanho da minha máquina. Eu não tirei nada da caixa, deixei a caixa do mesmo jeitinho. Só cortei o tamanho da máquina e aí criei a minha extensão da minha máquina. Para fazer deste lado aqui, eu vim e segui a linha, não foi? Aqui será a mesma coisa para que sempre saia da mesma largura. E assim eu vou continuar até o final, vou fazer nessas pontas aqui e aqui também. Descobri porque eu gosto tanto do quilt livre. Ó, feita as costuras. Você podia ter riscado e feito as riscas? Podia. Meu trabalho não vai ficar só nessas risquinhas. O que eu vou fazer dentro dessas ondas? Ou dentro dessas riscas? Eu vou fazer ondas. Precisam ser iguais, bonitinhas? Não, gente. Isso aqui é movimento. Tá? Um movimento livre. Trabalho. Precisa ser igual. Não precisa ser igual, eu não sou máquina. Vejam que a minha máquina está mais acelerada que o meu movimento com as mãos. E aí, aprendam como eu, a brincar com o quilt. E fiz um trabalho bonitinho, certinho, firme, aqui deste lado. Vocês aprenderam agora
calcador extra. Que legal! Tô muito feliz em poder passar isso para vocês, tá? É muita alegria mesmo. Por quê? Porque eu sei que eu não sou especialista em quilt. Isso não é minha praia, isso é minha brincadeira, como eu estou falando para vocês. Eu gosto de fazer quilt por brincadeira. Isso aqui é uma brincadeira para mim, não sou especialista. Erro bastante. Mas nunca faço quilt à toa. Quero testar quilt? Faço descanso de panela. Faço um monte de quadradinho lá. Vou brincando com quilt. Depois coloco um viés no entorno. E vira um descanso de panela bem bonitinho. Vocês viram que eu vou e volto bem perto das emendas. Porque aqui vai um viés, não vai aparecer essa costura. E o da parte de cima eu faço mais pertinho que eu puder do nosso bolsinho. Acabei o nosso quilt. O que eu vou fazer aqui? Dar os 3 pontinhos, que o meu foi bem mais que 3, e cortar a nossa linha. Vou fazer na parte de cima, como já disse, não sou professora de quilt. Aí eu vou fazer o meu trabalho mesmo, que eu estou com vontade de fazer. E aí vocês brincam com quilt, assistam boas professoras, boas aulas. Eu falo para vocês, a Márcia Baraldi foi que me abriu muito os olhos para o quilt. Eu gosto muito das aulas dela, nunca fiz nenhum curso. Eu faço por diversão. Eu faço porque eu gosto e porque eu acho bonito. E não sou especialista nisso, tá bom? Dei uma ideia para vocês e mostrei para vocês como é que eu faço o trabalho. Este trabalho aqui não é para venda. Se fosse para venda, eu ia trabalhar devagarzinho nele, para não acontecer o que aconteceu aqui atrás, tá? E aqui na parte de cima eu vou trabalhar mais devagar, com mais tempo, e depois vocês vão ver o resultado. Vejam que quando eu faço o quilt mais devagar, com mais paciência, eu erro muito menos. Mas nós precisamos terminar este trabalho, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Passar o viés ao entorno dele. Depois eu termino de quiltar. Como eu já disse para vocês, é um trabalho que eu vou fazer para Lídia. Isso aqui é para mim, aqui em casa. Eu vou usar um viés verde para combinar com todo o nosso trabalho. O que eu tenho que fazer agora? Depois de tudo quiltado, o que você vai fazer? Você vai acertar as diferenças, porque elas vão aparecer. Aí você acerta as diferenças e vai cortar todo o trabalho do tamanho certinho que você deseja. E é o que eu vou fazer agora. Calcador de viés tem este e este controle. Este aqui de trás, eu controlo aonde eu quero a costura. E este aqui, a largura do meu viés. Meu viés, novamente, é em tamanho 10. Vamos abrir o calcador, cortar o viés bem retinho, passando ele por cima e por baixo. Vejam que a minha sapata está abaixada, prendendo aqui para ficar no número 10. Agora, ó, não anda mais. Olha, com todo jeitinho já encaixei ele aqui. Vou dar os nossos primeiros pontinhos. Lembra que eu falei que eu deixo um pouquinho do viés lá mais pra frente? Confiro se o viés tá preso embaixo ou em cima.
Lembre-se sempre de cortar o viés antes de acabar o trabalho. Nosso trabalho, ó, todo enviesado, viés na pontinha aqui e na pontinha aqui, todo bonitinho. Lídia, esse lado tá quiltado e este outro lado vai ser da mesma forma. Estou colocando viés para vocês como se eu estivesse colocando viés num tapete. Coloco primeiro nas partes grandes e depois nas partes laterais. Dá para fazer canto miltrado com o calcador? Não, né, gente? Com o calcador não dá para fazer canto miltrado. Viés colocado nas duas pontas, agora vamos para este lado. Então, vamos fazer o viés com acabamento aqui. O que que eu vou fazer? Ao invés de dobrar só uma pontinha aqui, eu vou dobrar uma ponta mais larga, mais ou menos do tamanho da virada do viés mesmo. Verifique se no direito e se no avesso aqui está bem retinho. Colocamos o nosso viés, todo marcado e dividido no meio. Essa pontinha durinha aqui do viés nos ajuda nessas horas. E agora tem que entrar todo o kit junto. Não vai adiantar viés na frente e viés atrás. Os dois têm que estar alinhados aqui. Conferir que os dois estão alinhados. Gente, se eu consigo com essa tremedeira, vocês também, qualquer um consegue, viu? Neste final aqui, eu não vou esquecer de cortar o viés. Por quê? Porque eu tenho que fazer o acabamento nele, né? Então, a mesma coisa. Virei, dobrei quase 1 centímetro, virei aqui. Conferi se eu não deixei o viés sair de um lado e de outro. Tá vendo? Do mesmo tamanho. E aí, ó. Serviço bonitinho, deu um retrocesso. E olha aqui, acabamento lindo no nosso trabalho. Vou fazer a mesma coisa na outra ponta. E volto com o nosso trabalho finalizado. Olha nosso trabalho hoje. A minha tremedeira até parou, gente. Um lindo jogo americano com lugar para você colocar talheres. Aprendam uma coisa, eu coloquei os talheres assim para vocês saberem que terem dois, mas ninguém pega o talher por esta ponta. Sempre pegamos os talheres assim, pela ponta de cá. Então, coloquem primeiro o garfo, depois a faca. Ninguém vai puxar por onde você come. Olha, ainda tô dando dicas de etiqueta, tá? Muito obrigado, foi muito bom ter essa semana de calcadores. Eu sei, faltaram 2 calcadores, o de zíper e o de botão. Como a semana que vem eu vou usar outros calcadores, continuação da semana dos calcadores. E aí, na sexta-feira, eu vou fazer outro trabalho com vocês e vou usar esses 2 calcadores, o de botão e o de zíper, e o de fazer a casa do botão também,
tá bom? Não se esqueçam, dê o seu joinha aí, dá o seu like para nosso canal crescer muito, muito, muito mais. E eu agradeço a Deus todos os dias por Ele me dar esta oportunidade de ensinar, de estar junto com vocês, de poder passar um pouquinho das coisas que eu sei, mesmo com as minhas dificuldades. Qualquer dia desse eu conto para vocês a minha experiência de vida. Quem é a Lídia? Lidica é simplesmente uma brincadeira com meu nome, Lídia Dica. Então ficou Lidica. Semana que vem nós nos encontramos. Terça-feira tem aula nova no canal. Vou continuar postando no Instagram, @Lidicacosturas. Na semana que vem, mais calcadores. Afinal de contas, são 42. Apesar que muitos são duplas ou até trios, que eu vou mostrar para vocês durante as semanas, tá bem? Deus te abençoe, como tem me abençoado muito e me dado muita alegria de passar isso para vocês. Até a próxima, pessoal!